Então, muita gente enxergava que as criptos poderiam diminuir de preço no momento em que os juros começarem a aumentar. Só que aí, hoje, nós temos essa questão do staking de criptomoedas, que seria uma forma de ganhar renda fixa com criptomoedas. Eu queria que vocês explicassem um pouco do que é esse staking e se vocês acham que isso muda jogo. Porque muita gente falava, Bitcoin é um ativo, porque não gera juros, não gera fluxo de caixa. E eu concordo, mas isso aqui, né? Eu estou com pesos aqui argentinos também, mas se fosse dólar, o dólar também não gera fluxo de caixa, não paga juros. O que acontece é que quando você transforma o seu dólar, o seu dinheiro, o seu real, em um depósito bancário, aquilo te paga juros. E agora isso pode ser feito. Não é um depósito bancário, mas você provê liquidez para corretoras e ganha recompensas em troca disso, ou empresta para outras pessoas, ou faz esse staking. O que é isso? Como é que é esse movimento? Eu faria uma distinção. Talvez eu seja técnico demais aqui, vocês me cortam, mas o que você falou do ativo produtivo é perfeito. A moeda vai ser produtiva se você der um uso produtivo para ela, ponto. Tem trilhões de opções para se usar tokens e dinheiro de formas produtivas em cripto, então quem ainda tem essa crítica é falta de pesquisa, na minha opinião. E aí tem uma diferença importante entre o staking e outras formas de juros mais... vou tentar explicar a diferença. No staking, quando você tem uma criptomoeda, você trava ela num determinado programinha, se compromete a não mexer nela. Cada protocolo vai fazer uma coisa diferente com essa moeda e vai te remunerar em mais unidades desta própria moeda por você estar fazendo isso. Juros. Tipo juros. Só que na própria moeda. Então, se a moeda te pagar 100% ao ano, mas cair 50% de preço, você não ganhou nada. Tipo o real, que te paga... Perfeito. Né? Perfeito. Pega o pré-fixado 11% ao ano, mas cai 20%. Staking é isso. Staking é você fazer esse tipo de investimento. Por outro lado, você pode pegar o seu Bitcoin, o Ether ou qualquer outra moeda e nesses serviços financeiros não permissionados, livres, emprestar para outras pessoas. E aí você tem uma denominação, tipo, você pode fazer isso com dólar e aí você pode ter uma renda denominada em dólar, você pode fazer com Bitcoin e ter um juros denominado em Bitcoin, que é mais legal ainda. E aí sim tipo, você está livre do risco da moeda, é a zero, e você está emprestando para alguém que vai fazer alguma coisa com esse dinheiro na outra ponta. Como o cripto é muito mais volátil e tem menos fricção para entrar do que o mercado convencional, os juros são muito maiores. As pessoas estão dispostas a pagar mais para pegar o seu dinheiro e se alavancar. Então, você consegue juros muito maiores, você consegue, na prática, pegar um criptodólar desses, uma stablecoin dessas, apertar alguns botões e travar ali, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10% de juro em dólar por um ano, só porque você está emprestando para alguém ali num sistema que é novo. Repare o seguinte, tá, gente? É por ano, tá? Então, quando aparece uma empresa com uma promessa de 10% ao mês, não é isso que está sendo colocado aqui. Até porque isso não é com uma empresa específica. São até protocolos que não dependem de uma empresa, né? São descentralizados. Tem protocolos, né, Bruno, que pagam 1000% ao ano. Mas vale a pena dizer que são extremamente arriscados e é pago naquela mesma moeda. Que pode não ter valor nenhum em um ano. Que normalmente são moedas low caps, assim, são muito pequenininhas que talvez morram. E por isso que pagam tanto, para talvez atrair esses investidores. O que o Bruno tá querendo dizer é que não caiam nesses golpes de pirâmide que o povo faz aí, que vende a promessa de você vai render o seu dinheiro em Bitcoin. Se você sem não risco tem nenhum. as chaves do Bitcoin, como é a regra? Not your keys, not your coins. Isso aí. Não existe aluguel de cripto também para terceiros, assim, né? Então, eu construí uma empresa aqui, quer... Você aluga as cripto também, eu vou tradar e te dou 10% ao mês. Isso é furado. Não faz sentido também você fazer isso por uma empresa se você mesmo pode comprar as suas criptos. Não faz... Gente, pelo amor de Deus. Não, Sabe qual que é sempre a desculpa da pessoa? É porque eu não sei, eu tenho preguiça. Não, mas tem Compra um ponto. O curso que o Bruno falou que vai sair. O que eu ia falar é o seguinte, você não pode prometer promessas de renda fixa em um mercado de renda variável. Isso aqui é diferente, porque, por exemplo, quando você falou de você emprestar dinheiro para uma outra pessoa usando protocolos de criptomoedas, você não sabe quem está na outra ponta. Então, o que esses protocolos geralmente pedem? Garantias. Então, o cara quer pegar um dinheiro emprestado, ele deixa alguma coisa em garantia, e esse protocolo, vendo a oscilação da garantia em comparação com aquilo que ele pegou emprestado, ele pode simplesmente liquidar o empréstimo na hora. Então, o risco de contraparte também é minimizado por conta disso. E esse é um ponto que, na minha opinião, muda jogo. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, quando os juros aumentarem por conta de inflação, mas o que vocês acham? Que isso, de fato, vai dar uma segurada no preço das criptos? Elas vão sofrer menos com o aumento de juros? Eu acho que, assim, em 2017, quando a gente teve o grande hype do Bitcoin, não existia esse apreço pelo Bitcoin como a gente tem hoje, né? Não existia quase nada disso que você está falando exatamente. Hoje. Isso do Bitcoin. Quando a gente vai pro Ethereum, que existia ali no Ethereum, até existia um pouco de NFT e tal, e as ICOs, né? Que estavam muito na moda.
Então não tinha DeFi. O que era o ICO, só pessoal? ICO por exemplo assim, vamos supor que eu queira aqui desenvolver agora aguinhas minerais para o Grupo Primo. Então eu vou criar uma landing page, vou falar o meu projeto e vou captar dinheiro, quase que um crowdfunding. Só que, ao contrário do crowdfunding, onde você é sócio da empresa, no ICO você só comprava a moedinha dos caras e esperava que eles fizessem um bom projeto. Lá na época se falava que você seria sócio do projeto, mas na verdade não, né? Então é uma brincadeira ao IPO, né? É o ICO, Initial Coin Offering, então uma oferta inicial de moeda, mas é basicamente uma criação de moeda para você investir naquele projeto, tá? Então é basicamente isso. Eu até esqueci. Não, a pergunta dos juros, eu acho que isso. Por favor, continue. Não, é que eu comecei a falar que eu perguntei outra coisa no meio. Eu esqueci. Mas a parte dos juros, eu acho que continuando ali, né, não existiam então essas coisas, agora existem esses protocolos, e diferente do que tinha em 2017 ali, com o Ethereum e com o Bitcoin, hoje você tem um motivo por qual deixar aquela criptomoeda parada. Né? Antes você estava na especulação, puxa, um medo de todo mundo querer vender esse negócio cair. Hoje você pode falar, pode cair, porque eu estou recebendo meus juros, então você se sente mais seguro em fazer o hold daquela moeda. Né? Tá, eu tenho o Ethereum. Se o Ethereum não tivesse tanta usabilidade, talvez com esses preços que estão hoje, talvez muitos já teriam vendido e nem tinha chego nesse valor. Mas como tem muita usabilidade, para mim, a Ethereum ela é o grande vetor desse mercado, porque se não existissem essas aplicações descentralizadas, talvez o mercado não teria crescido como cresceu, e acredito que o Ethereum deve flipar o Bitcoin, não em preço de mercado, mas em capitalização, né? Sério? Então, eu acredito. Porque, cara... Já manda aí, respeite seu posicionamento. Mas não. Eu vou defender. Não no preço, né? Capitalização. Então, que é o que importa. Ninguém acha que um Ether vai valer $70 mil. Exatamente. Só para deixar claro, eu não acho que o Ethereum vai valer mais do que o Bitcoin. Eu Mas acho que vai ter mais dinheiro no Ethereum do que no Bitcoin. Entendi. Porque você precisa das aplicações. Então, NFT, você não vai botar dinheiro no mercado do Bitcoin, você vai botar no mercado do Ethereum, né? Então, eu acho que nesse sentido. Mas eu acho que uma alta de juros no mercado americano, talvez os juros das criptos acompanhem, né? De uma certa forma. Hoje, talvez, acho que em USDT está dando uma remuneração, e vale lembrar que essa taxa anual, ela é variável, né? Ela é variável. Do Ethereum, quanto está valendo o Ethereum? $4.500. E o Bitcoin? 65. Acho que bateu 68 ontem, eu não gosto foi? sempre de falar, porque 68 mil dólares. A gente ouvir isso no passado. Vai ser um meme, né? Vai ser um meme. Caraca, como eu não comprei antes! Eu lembro do Bitcoin a $10 mil. Vai ser igual o meme do cara que falou, putz, eu comprei a 8 e vendi a 12, eu devia ter esperado agora que tá 30 centavos. Exato. Não, a primeira versão do Viver de Renda, minha aula sobre Bitcoin lá em 2017, Bitcoin tava $7 mil na época. Nossa. Teve gente que comprou naquela época. Tá rico aí. É só escutar, a gente sempre vai. O melhor dia é sempre hoje. Aquele momento de silêncio, né? Que todo mundo fica lembrando. Saudosismo, né? Lembrando assim, puta, eu vendi um pouquinho, era pra ter segurado. Cara, tem Não, mas aí eu vou entrar na história, a gente ainda vai entrar na história do NFT, se vale isso ou não. A gente vai finalizar esse podcast falando. Qual que é a pergunta? Não, porque a gente tá falando aqui... Porque a gente falou, valia isso, nossa, devia ter comprado mais, devia ter... Só que isso é tudo especulação, no fim das contas, né? Porque podia não valer isso. Hoje é um pouco menos, né? Hoje é um pouco menos. Não, Bitcoin 2017 e era especulação. Total. Mas o NFT, acho que a gente tá nessa fase. E aí a gente tava nessa discussão... eu tava ontem falando com o Bruno sobre isso, e antes da gente começar o podcast, a gente tava aqui, eu falei, é tudo meio que especulação. E eu falei pro Bruno, eu acho que ganha quem compra agora, mas não acho que isso no futuro vai ser uma coisa que, vai estar hypado igual o Bitcoin. Não, eu posso estar errada. Depende da coleção. Mas a sua, você tinha acabado, Felipe, ou não? Que o pessoal falou que a gente cortou tua ideia, que tava muito massa. Não. O que eu acho é que conforme o mercado também for crescendo,